Olá, nós vamos falar hoje sobre os testes diagnósticos e como nós podemos utilizar os conceitos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo na nossa prática clínica. Muitas vezes nós nos deparamos com situações clínicas onde é necessário fazer um diagnóstico. Neste caso, nós temos uma senhora de 55 anos, com emagrecimento há 3 meses, com pólis, com uma glicemia alterada, que pode nos fazer pensar em uma diabetes. Além disso, essa senhora é obesa e tem um diagnóstico, tem uma pressão, na verdade, alterada. Um outro dado que chama a atenção nesse caso é o desconforto precordial. Esse diagnóstico de dor precordial, ele precisa ser melhor abordado, ele precisa de um aprofundamento e para isso seria importante a gente complementar essa análise com uma melhora da anamnese, exame físico e exames complementares. Isso que parece um caso do dia a dia, tem muito de epidemiologia. Nós vimos ali naquele caso uma senhora obesa com fatores de risco como macrosomia fetal, que podem nos indicar riscos tanto para confirmar os diagnósticos de hipertensão e diabetes e também aumento de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, a partir das escolhas que faremos em relação à investigação diagnóstica, por exemplo, estaremos usando os conceitos da epidemiologia. Um ponto importante, antes da gente discorrer sobre os conceitos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, é entender o papel do diagnóstico, o que é o diagnóstico para nós. Então, o diagnóstico ele é dado a partir de uma tomada de decisão, é um processo de decisão clínica que depende das informações coletadas em um ou mais momentos, como anamnese, exame físico, exames complementares. O diagnóstico, por mais que não pensemos assim, ele é baseado em probabilidades. Nós temos diagnósticos mais ou menos prováveis e quando a gente termina a anamnese do exame físico, nós temos ali uma hipótese mais provável, que a gente coloca como uma hipótese diagnóstica. Em alguns casos, somente a anamnese e exame físico não vão ser necessários para chegar a esse diagnóstico e nós vamos precisar utilizar testes diagnósticos, exames complementares. Esses exames complementares, eles têm algumas funções. Primeiro, identificar, confirmar a presença de uma doença. A glicemia, por exemplo, ou a hemoglobina glicada vai identificar casos de diabetes. A avaliação da gravidade do quadro clínico também. A gente pode identificar a partir de uma creatinina, uma insuficiência renal crônica grave. Ele também estima o prognóstico, quando muitas vezes nós fazemos um exame que vai nos ajudar, por exemplo, a estadiar um câncer e isso, de certa forma, ajuda a definir o prognóstico do caso. E, além disso, os exames complementares podem servir para monitorar a resposta a uma intervenção. Algumas questões que são bastante relevantes para nós. Primeiro, o exame clínico, a anamnese e o exame físico, elas me garantem chegar a um diagnóstico? Uma outra pergunta importante é, o exame complementar, qual é o melhor a ser solicitado? Quando a gente deve solicitar? Será que esse exame, o resultado do exame efetivamente vai me ajudar? Será que a partir do resultado eu vou tomar uma decisão melhor ou o resultado do exame não me ajuda em nada na tomada de decisão? E a outra coisa que é também importantíssima é, a partir do momento que a gente tem um resultado em mãos, é preciso saber o quanto a gente pode confiar no resultado desse exame. Na lógica do raciocínio probabilístico, nós temos situações onde, a partir das informações coletadas, a gente nem precisa tratar, nem testar,
uma situação onde claramente não há risco ou que a probabilidade de um determinado evento seja muito pequena, por exemplo, um infarto num jovem de 10 anos, por exemplo, que não tem nenhum passado de doença cardiovascular, né? E está passando por um estresse emocional, isso praticamente torna inviável não, improvável um diagnóstico de doença cardiovascular, e a gente não precisa fazer testes adicionais nessa criança de 10 anos, que era uma criança saudável, que está passando por um momento de trauma na família e que vem com dor no peito para o pronto-socorro. Outras situações, né, diante do quadro clínico, nós já optamos pelo tratamento. Um caso de corrimento ureteral, por exemplo, já, né, nos faz já definir um tratamento. Né? Se a gente usar abordagens, né, abordagens sindrômicas das ISTs, a gente já vai tratar para clamídia e gonorreia. Tá? E outras situações, como uma situação que nós apresentamos no início, né, em relação a uma dor precordial, a gente vai precisar fazer um teste adicional, porque nem estamos com a certeza de que aquela dor precordial é uma dor precordial, né, causada por alguma isquemia coronariana, por alguma doença coronariana, como tampouco a gente pode dizer que está tudo bem. Então nós vamos fazer algum tipo de teste para tentar exatamente melhorar essa capacidade de garantir um diagnóstico mais preciso. Desde o século II, né, essa questão de fazer diagnósticos corretos, né, dentro de uma perspectiva mais ampla, não, obviamente não só a partir da medicina, ela já existe. Então, Epictetus, ele no século II, ele dizia que as aparências são de 4 tipos. As coisas ou são o que parecem ser, ou seja, é e parece que é, ou não são nem parecem ser, ou seja, não são nem parecem ser, ou são, mas não pareciam ser, ou não são, mas pareciam ser. E este é o grande desafio, compreender realmente como que a gente deve se posicionar em cada um desses casos. Essa fala, né, essa constatação do Epictetus, ela é muito semelhante ao que nós fazemos, né, quando estamos avaliando as medidas de validade de um teste diagnóstico. Né? Então, nós temos um teste em validação. Primeiro, a gente tem um teste padrão, ou seja, aquele que vai definir se é doença ou não. Né? Então, por exemplo, num câncer, o teste padrão, o padrão ouro, é a biópsia. Então, quem tem biópsia positiva tem câncer, tem a doença. Quem não tem, não tem a doença. Né? Então, esse é o padrão ouro. No caso do Covid-19, por exemplo, o padrão ouro é o RT-PCR. E a gente vai fazer, muitas vezes, validação de outros testes, ou por serem mais baratos, ou por serem menos invasivos. E vamos, a partir desta análise, ver, né, como que esse teste se compara com o teste que é o padrão ouro. Né? Então a gente monta essa matriz, né? A gente coloca a doença sim ou não nas colunas, e nas linhas nós colocamos o teste que está sendo avaliado. Os testes, eles podem ser verdadeiros ou positivos, ou seja, um teste que dá positivo, o nosso teste, né, o teste que está sendo validado, e o resultado do teste padrão, o teste padrão ouro, também como positivo. Isso seria um verdadeiro positivo. Em alguns momentos, o teste padrão, né, a doença, ela existe, mas o meu teste de validação, ele disse que essa doença não existia, deu um resultado negativo. Neste caso, será um falso negativo. E, em alguns casos, né, os testes positivos, que no meu teste de validação foi positivo, não serão doença, o que vai representar um falso positivo.
E, em algumas vezes também, o meu teste vai dar negativo e a pessoa realmente não estava doente, o que será o nosso verdadeiro negativo. Numa situação hipotética, se a gente tem aqui uma população de 100 pessoas, as pessoas doentes apresentadas pelos ciclos com preenchimento na cor preta e os outros sem esse preenchimento, nós temos aqui 30 pessoas doentes e 70 pessoas não doentes. E aí, uma pergunta, né? Será que um teste 100% sensível ele é adequado? Este é um teste 100% sensível, tá? O resultado, a coloração é avermelhada, rosa no fundo, quer dizer que os testes deram positivo. Então, nessa representação gráfica, nós temos aí que o teste identificou as 30 pessoas doentes, mas também disse que todas as outras 70 pessoas que não estavam doentes, elas tinham a doença. Isso significa que esse teste tem 100% de sensibilidade. Entretanto, nós identificamos, né, claramente que não é um teste adequado, porque ele também vai colocar para nós que 70% das pessoas ali que não têm a doença vão ser falso positivos, o que não é desejado. O teste perfeito é um teste que consegue identificar todos os doentes e dar negativo em todos os não doentes, que seria esse teste representado neste gráfico. Então, vejamos que o fundo rosa está abaixo dos 30 pacientes doentes e o fundo verdinho, que representaria um resultado negativo, está nos pacientes não doentes. Então, esse seria um teste perfeito. A questão é que testes perfeitos, eles não existem. Então, a gente vai ter um teste que vai deixar de detectar algumas pessoas doentes e outros, né, e vão dizer que outras pessoas que não têm doença estão doentes. Vamos agora entrar nos conceitos de sensibilidade, especificidade, né, e depois vamos discutir sobre valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. O que é a sensibilidade? É a proporção entre os testes verdadeiros positivos e todos os doentes. Se observarmos no gráfico, os doentes são 30 e os verdadeiros positivos foram 24. Então, a sensibilidade, neste caso aqui, seria 24 dividido por 30, que daria uma sensibilidade de 80%. A especificidade é a proporção de testes verdadeiros negativos e todos os não doentes, dividido por todos os não doentes. Ou seja, nós vamos ter ali 56, que são o número de casinhas ali que estão corretamente diagnosticadas como pessoas sem doença. A gente tem 14 pessoas que foram que o diagnóstico foi que estavam doentes, mas essas pessoas não estavam doentes, e vamos dividir por todos os não doentes, que seriam as 70 pessoas. Vamos fazer isso agora olhando para a matriz com as letras, né? O que vai ser a sensibilidade? Os verdadeiros positivos dividido por todos os doentes. Os verdadeiros positivos, né, estão na casela A. E o total de pessoas doentes nessa situação aqui é a soma das caselas A e C. A especificidade, por sua vez, ela é representada, né, ela será calculada a partir dos verdadeiros negativos dividido por todos os não doentes, ou seja, D, que é o verdadeiro negativo, dividido por todos os não doentes, que são a soma, que seria a soma das caselas B mais D. Um teste sensível, eles ajudam a gente a descobrir quem tem uma doença. E um teste específico ajuda a excluir quem não tem essa doença, o que vai ser bastante importante, né? Por exemplo, quando a gente tem algum tratamento muito agressivo e que a gente não quer que uma pessoa que não tem a doença seja submetida a um tratamento desnecessário. Nós vamos aqui a um outro exemplo. Tá? Nós temos aqui uma situação, uma pesquisa. Existia um método padrão ouro para detecção de retinopatia diabética
estereofotografia do fundo de olho em 7 campos, né? E o teste que estava se tentando, a estratégia diagnóstica estava se tentando avaliar era a fundoscopia realizada por um médico da atenção primária. Né? Então, os pacientes diabéticos foram submetidos a esses dois testes, né? Ao exame padrão ouro e ao exame que estava tentando ser validado. A sensibilidade desse teste vai ser representada pelos verdadeiros positivos, que estão na casela A, dividido por todos os doentes, que são 146 pessoas. A especificidade, por sua vez, ela vai ser os verdadeiros negativos, 245, dividido por todos os não doentes. Então, vemos que a sensibilidade, neste caso aqui, foi só de 49%. Então, ele só conseguiu essa modalidade diagnóstica com a fundoscopia por um médico da atenção primária, só conseguia descobrir menos de 50%, quase 50% dos pacientes. Deixava passar mais de 50%. Tá? Ele era um teste mais específico, então praticamente foram poucos os falsos positivos. No caso, foram 47 pacientes. Então, ele conseguiu excluir melhor quem não tinha doença do que detectar a doença. Um teste mais sensível, né, é um teste importante para rastreio, quando a gente quer encontrar as pessoas doentes. Os testes mais específicos, eles são úteis para confirmar uma doença. Tá? Um teste sensível, ele vai ser mais útil ao médico quando o resultado é negativo. Porque se o teste ele é muito bom para descobrir as pessoas que estão doentes, se o resultado deu negativo, né, a chance dessa pessoa ser uma pessoa doente, ela é baixa. Já o teste específico ela é mais útil quando for positivo, porque um teste muito específico, né, ele vai conseguir excluir quem não tem a doença de forma mais adequada. Ou seja, se for positivo, provavelmente é porque esta pessoa realmente é doente, tá? Não vai ser um falso positivo. Existe, até agora nós estamos trabalhando com a perspectiva, tem retinopatia diabética, não tem retinopatia diabética, tem câncer, não tem câncer. Mas, em algumas situações, né, existe o uso de variáveis contínuas, tá? Temperatura, glicemia, e nós precisamos definir um ponto de equilíbrio que garanta um ponto de corte utilizando essas variáveis contínuas, de forma que eu vou ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Veja, digamos que o valor da troponina padrão seja 1. Um exame, um determinado tipo de enzimas cardíacas seja 5, por exemplo. Se a gente baixa muito o valor, eu vou conseguir detectar todo mundo que tem algum tipo de lesão miocárdica. Mas eu começo a ter pessoas sem lesão miocárdica, tá, aparecendo como pessoas com lesão miocárdica. Eu vou classificar pessoas que não têm nenhuma lesão miocárdica como pessoas que têm algum tipo de síndrome coronariana, alguma lesão miocárdica, na verdade, a maioria das vezes doença coronariana. Se a gente aumenta muito o valor, passa o nosso ponto de corte de 5 para 15 ou 20, o que vai acontecer? O que nós vamos captar? As pessoas exatamente com os infartos graves. Dificilmente eu vou ter uma pessoa que não está infartando neste grupo com a troponina muito alta, com a enzima muito alta. Entretanto, né, muita gente que infartou pode estar sendo perdida. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Como esse equilíbrio é feito? Utilizando a curva ROC. Na curva ROC, né, a maior sensibilidade ela está mais acima e a maior especificidade ela está mais próximo do eixo zero, né? Então eu vou ter uma maior especificidade aqui, por exemplo, com 60 de especificidade, eu vou ter 90% de especificidade. Tá? Então, o que acontece?
quando a gente utiliza a curva ROC, o valor que muito provavelmente vai ser utilizado como ponto de corte, né? A curva ROC ela é utilizada exatamente para nos ajudar a definir esse novo ponto de corte, e esse ponto de corte ele vai ocorrer nessa parte aqui que parece um ombro, né? Na parte que se parece ali a junção do braço com a clavícula aqui. Provavelmente vai utilizar esse valor de sensibilidade ali de 70 ou 80, com uma especificidade de 70 ou 80 também. Tá? Então, um valor mais próximo dessa junção ali, desse braço com o tórax, pensando nessa comparação ali do gráfico com um ombro, como se a pessoa estivesse de costas. Um outro ponto importante é se a gente deve levar a sério o resultado do exame. E as formas de a gente analisar isso é utilizando o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo, ele diz qual é a probabilidade de ter a doença entre todas as pessoas com teste positivo. Nós não estamos falando de pessoas doentes, tá? São as doentes entre todos que têm o teste positivo. E o valor preditivo negativo é a possibilidade de não ter a doença entre todos com os testes negativos. Então, como é que a gente calcula o valor preditivo positivo? Né? Ele vai ser o número de verdadeiros positivos dividido por todos os testes que foram positivos, ou seja, 72 dividido por 119, que dá uma probabilidade pós-teste, um valor preditivo positivo, né, de 0,61. Isso quer dizer que, no exemplo que nós estávamos abordando da fundoscopia por método de atenção primária, toda vez que o médico dizia que aquele paciente estava com uma retinopatia, o exame tinha 61% de chance de estar correto. A probabilidade pós-teste negativa é o inverso, é a capacidade do resultado negativo, né, realmente ser um negativo. Então a gente vai pegar os verdadeiros negativos dividido por todos os testes, todas as pessoas que tiveram o teste negativo, que foram 319. A acurácia é um outro conceito interessante que fala sobre a capacidade de acerto. No caso, a gente coloca a soma de todas as análises dividido por todos os verdadeiros positivos, na verdade, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos dividido por todos que fizeram a análise. Então, é A mais D dividido por A mais B mais C mais D. Tá? Um outro dado que tem aqui, nesse diapositivo, né, nesse slide, é a probabilidade pré-teste. A probabilidade pré-teste é exatamente a prevalência da doença e seria a nossa chance de dar um resultado correto. No caso aqui seria uma chance de 33%. Em outras palavras, né, o valor preditivo positivo vai definir quem é doente e quem não é, e quem é não doente. O valor preditivo positivo, né, é calculado, como a gente já viu, o valor preditivo negativo também utilizando esta forma. Tá? Uma coisa muito importante, valores, a sensibilidade e a especificidade, eles não mudam. Tá? O que vai mudar é a capacidade de a gente acertar. Então, o que muda é o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Vamos dizer que a gente tenha uma sala com 10 pessoas doentes, aliás, com uma pessoa doente, uma sala que tem 10 pessoas, tenha uma pessoa só doente, e um de nós vai entrar ali de olho fechado, sem saber de nada, e vai, né, sem ver nada, e vai alcançar a primeira pessoa que esteja ali na sua frente. Então, a chance de a gente conseguir encontrar, na primeira pessoa que a gente encontrar, bater, né, nesse dia, se encontrar dentro desse espaço,
né, a chance de eu encontrar a pessoa doente dentro desse grupo é de 10%. Né? Se, em vez de uma pessoa doente só, nessa sala que tem 10 pessoas, tem 3 doentes, o que vai acontecer? A minha chance de acertar vai ser maior. Tá? Por isso que quanto maior a prevalência, ou seja, quanto mais pessoas doentes tem no grupo que eu estou avaliando, maior é a chance de eu acertar o meu resultado e, portanto, maior o valor preditivo positivo. Em relação ao valor preditivo negativo, é exatamente o inverso. Quanto menos pessoas doentes estiverem na população, né, mais fácil vai ser de um exame negativo ser realmente negativo. Essas nós podemos utilizar, né, no slide passado estava ali um teorema de Bayes, é uma forma da gente ajustar e conhecer um pouco melhor quando varia a população, o que vai acontecer em relação à minha taxa de acerto, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Existe também o normograma de Faga, que é esse normograma onde a gente passa uma linha, aqui a primeira linha em vermelho está passando, né, e ela chega lá num valor preditivo positivo de cerca de 30%. Probabilidade pós-teste, o valor preditivo positivo é de 30%. Se a gente pegar e aumentar a prevalência para cerca de 10 pessoas e a gente traçar uma linha passando aqui no mesmo ponto onde a linha vermelha passou nessa linha central e seguir com ela até a outra linha, nós vamos ter uma probabilidade pós-teste de 80%. Então veja, quanto maior a prevalência, a alteração da prevalência muda totalmente a minha taxa de acerto. Nesse link aqui, ele é bem interessante e dá para a gente fazer uma série de simulações, mudando a prevalência, né, definindo uma acessibilidade e especificidade, você vai ver lá o quanto vai mudar o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo. E é isso. Nós vamos ter a aula com os exercícios e vamos tirar mais dúvidas na aula também.